Olá, boa tarde, senhoras, senhores, sejam muito bem-vindos. O NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, tem o prazer de recebê-los em nosso 12º Seminário de Atualização Espírita, cujo tema central é o sentido da vida. É muita satisfação termos essa oportunidade neste ano 100% de forma virtual, com muito carinho, com muita dedicação. Sou Hélida Martins e estarei à frente dos trabalhos nesta tarde. Hoje pela manhã já tivemos muitas explanações, excelentes, boas coisas maravilhosas para nós. E agora, na parte da tarde, nós vamos dar essa continuidade. É um prazer tê-lo conosco. Tem uma frase ditada pelo Espírito Emmanuel sobre a psicografia de Chico Xavier. Olá, Wilson, tudo bom? Oi, Hélida. Olha, nosso palestrante já está aqui, como vai? Boa Eu vou dar tarde. só uma continuidade aqui e retorno para você. Muito obrigada Tranquilo, pela sua Hélida. presença. Obrigado. Então, tem uma frase que foi ditada pelo Espírito Emmanuel sobre a psicografia de Chico Xavier, que consta na obra intitulada Estude e Viva, e diz o seguinte: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E cá estamos nós, propagadores do Evangelho de Jesus, da codificação espírita, tão redivivos, tão importantes para nós, especialmente na data de hoje, Allan Kardec, a data de nascimento do codificador da doutrina espírita. Então, com muita satisfação, iremos dar início às atividades desta tarde. Hoje, a programação vai ser iniciando o nosso querido Wilson Gomes, que vai falar sobre o que você faz da sua vida. Às 15 horas, teremos Cristiana Neri, com o tema Os Desafios da Vida. Logo após Cristiana, faremos um intervalo de 30 minutos e retornaremos às 16h20 com Inaldo Neri, com o tema Qual é o verdadeiro sentido da vida? Aí, às 17h20, teremos a nossa parte final com as considerações do diretor mediúnico Irineu Fonseca e faremos a nossa prece de encerramento. Por isso eu peço, fiquem conosco, chamem seus familiares, seus amigos para participarem dessa live, que está uma festa de informações edificantes, que vai dar muita alegria aos nossos corações e às nossas almas. Eu não vou me demorar, porque o Wilson está aí com muita coisa boa para nós. O Wilson, ele é membro do da Federação Espírita Pernambucana, perdão. E ele, lembrando, vai fazer o tema, o que você faz da sua vida. Wilson, eu vou passar um pouquinho a palavra para você, faremos depois a nossa prece, tá certo? Tá ouvindo bem? O pessoal tá tudo direitinho, estão nos visualizando bem. O Wilson tá me ouvindo bem, Eu Wilson? ouço bem, Hélida. Ouço perfeito. O som está Então, ótimo. tá ótimo. Pronto. Então, vamos à nossa prece inicial para que possamos aproveitar todos os momentos nesta tarde. Senhor, Pai de bondade infinita, Mestre Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos assistem, pedimos permissão para a continuidade das atividades nesta tarde, com a permissão também do nosso mentor da casa. Pedimos, Senhor, abre nossas mentes ao entendimento, que sejamos corações férteis e que possamos, na paz, na harmonia, na fé, seguir todo o que for passado aqui pelo nosso palestrante. Ilumina-o e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Wilson, com você a palavra e tem uma excelente explanação. Queridíssimos amigos do Ideal Espírita, caríssimos
irmãos outros que eventualmente optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, quer sejam científicas, filosóficas ou religiosas. Amigos, caros amigos, bravíssimos trabalhadores, frequentadores do Núcleo Espírita Aristides Monteiro, que a doce paz do Mestre Jesus aqueça os nossos corações e ilumine o nosso discernimento para que possamos escolher sempre pelo caminho do bom, do belo, do nobre, do justo, enfim, que escolhamos pelo caminho de Deus e de suas leis sempre. Porque o discernimento fora um trabalho gigantesco de Deus e da natureza, até que o espírito imortal que somos, quando sairmos das mãos do Criador, pudéssemos atingir este marco em nosso processo evolutivo. Diz o espírito André Luiz no capítulo 3º da obra Evolução em Dois Mundos, que o discernimento foi um trabalho de Deus, das potências angélicas, um trabalho da natureza que durou aproximadamente 1,5 bilhão de anos para se fomentar em nossas almas. Saídos da mão do Criador, em média, cada um de nós demorou 1,5 bilhão de anos para que a razão e o discernimento pudessem fazer parte do nosso composto espiritual, porque Deus é criador dos espíritos, criador de todas as coisas, mas não nos criou, não criou os universos e foi para um recanto administrar a sua criação através de um aplicativo de dispositivo móvel. Deus é criador da vida, criador da natureza, que a administra de dentro, que providencia todas as necessidades do espírito. Por isso Emmanuel vai dizer que fora o próprio Criador que vai ensinar o germe a rastejar, que vai ensinar o galho a botar flores. Por quê? Porque administra de dentro. E todo esse trabalho que a natureza proporcionou e permitiu vai marcar a evolução do espírito com esta condição que hoje já nos é inerente ao processo evolutivo, o de reconhecer que existimos e depois de poder discernir, fazer escolhas. Mas este senso de escolher por este ou por aquele caminho não é o único e portentoso detalhe do discernimento. É preciso, para além de escolher este ou aquele caminho, de posse desta faculdade que desabrochou em tempo correto no nosso processo evolutivo, é preciso, de posse do discernimento, perceber. Porque a vida vai te oferecer inúmeros instrumentos que vão te proporcionar melhorias, tua e daqueles que contigo convivem. Hoje, talvez, tu reclames de um filho que te aborreças. É a vida te proporcionando instrumento de refazimento dos caminhos. Talvez tu que me ouves possas reclamar dos companheiros de profissão, dos companheiros que militam contigo na obtenção do pão diário. Mas é a vida te proporcionando os instrumentos necessários para o teu, para o meu, para o nosso processo evolutivo. Discernir é perceber todos esses instrumentos, todos os locais que frequento, com todas as pessoas com quem me relaciono, não são momentos ao sabor do vento, ao sabor do acaso. São todos instrumentos necessários para que o nosso processo evolutivo permaneça vigente e fazendo jus ao plano inicial proposto por Deus. Por isso, discernir vai marcar o espírito a possibilidade de fazer escolhas e identificar os instrumentos necessários
para o seu processo de aprimoramento. Não por acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, no item 13, dirá: ora, não entenderá o agricultor que quando recebe uma enxada é um convite para que cave a terra? É assim, então, que nós muitas vezes, no dia a dia das nossas dificuldades, das nossas lutas e necessidades, temos às mãos vários e vários instrumentos, mas não nos damos conta do quão eles são importantes e foram pensados delicadamente para fazer o bem e para que possa proporcionar a melhor experiência para o espírito, quer seja ele, estando ele, encarnado, ou estando ele sem, momentaneamente, a indumentária carnal. Porque logo nós, espíritos imortais, seremos chamados ao momento de crise. Todo espírito que evolui passa pelo momento de crise. É uma espécie de juventude do espírito, é a puberdade, é o momento exatamente que estamos a vivenciar nós outros neste momento. Estamos em crise, por quê? Porque dado o tempo que é o instrumento de Deus em favor de todos nós, nascerá, de acordo com as experiências que vive, nascerá em nós o senso de responsabilidade. A responsabilidade é uma crise, porque ela vai nos dizer que a partir de agora as escolhas serão minhas. Os espíritos começam a perceber, então, que tudo que eles pensam, tudo que nós pensamos, falamos, agimos e até mesmo os nossos gestos são de nossa responsabilidade e serão naturalmente colhidos por nós mesmos, por nós próprios. A responsabilidade, então, para nós outros, é como se for a crise da juventude, porque me diz, agora, meu filho, agora você é responsável por tudo que faz. Agora todas as tuas escolhas serão por ti mesmo colhidas. Não é possível mais eu pegar somente na tua mão e levar. Para sempre teremos a companhia dos benfeitores espirituais. Para sempre poderemos deitar as nossas cabeças no colo do Pai Divino que administra do meu lado. Não tem opção por este, por aquele ou por aquele local, por aquele templo religioso. Administra Deus de dentro do meu lar, de dentro do meu coração, porque Deus está em mim assim como eu estou nele. Daí então esse senso de responsabilidade nos chama a perceber quais são as escolhas que nós outros temos feito no processo de evolução a qual todos nós estamos submetidos, porque evoluir não é uma opção, evoluir é um processo natural da vida, é determinismo. Nós seremos anjos, queiramos ou não. É por isso que Paulo estava com um grande problema com a comunidade, com a igreja de Corinto, com os coríntios, há 2000 anos. Isso porque os coríntios diziam a Paulo: mas Paulo, o apóstolo dos gentios, nós podemos fazer o que quisermos com os nossos corpos. Porque diziam eles, o alimento serve ao estômago. O estômago foi feito para o alimento. E logo todos dois deixarão de existir. Por isso, Paulo, por isso eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Observe que este não era um problema restrito a 2000 anos atrás que enfrentava o orientador à época da comunidade dos cristãos, Paulo de Tarso. Este é um problema ainda hoje que carregamos na alma, ainda que tenhamos hoje a responsabilidade um pouco mais desenvolvida, continuamos a acreditar que nós podemos fazer o que quisermos. E muitos gritam, a vida é minha, o corpo é meu, faço dele o que quiser. Por isso, posso utilizá-lo da maneira que achar que devo. Alguns até caem na ilusão de oferecê-lo como fruto do prazer e da satisfação alheia, como se fora possível
trocar o amor e o prazer por algumas moedas. Muitos dirão, eu sou dono do meu corpo, e então caem na ilusão do infanticídio, acreditando que são donos da vida, donos do corpo. Então o problema que Paulo enfrentava com a comunidade dos coríntios era exatamente essa com a igreja. Os cristãos daquela comunidade diziam a Paulo, nós podemos fazer o que quisermos. E faziam. E então Paulo se viu na delicada tarefa de orientá-los. Como dizer a alguém que acha que é dono da vida, porque a vida não é minha. Este corpo, através do qual vocês me ouvem, através dos sentidos que eu falo e que vocês podem me perceber, também eles não são nossos, são todos de Deus. Aliás, vocês conhecem alguma coisa que não seja da propriedade divina? Nós somos somente herdeiros de Deus, porque somos filhos. Ganhamos de presente a vida, que é o dom gratuito que Deus nos oferta. Então, Paulo precisava dizer o que dizer a alguém que acredita que pode fazer tudo. Então, Paulo, que era, como sabemos, segundo a obra Paulo e Estevão, orientado de perto por Estevão, que era seu orientador, porque fora indicado pelo Mestre Jesus a, de perto, acompanhar Paulo no processo da escrita das famosíssimas cartas endereçadas às várias comunidades. Então, no capítulo 6, no verso 12 da carta aos Coríntios, Paulo dirá, ora, tu o dizes, tudo eu posso. Tu dizes, tudo eu posso. Mas Paulo retruca. Paulo faz uma deliciosa diatribe. Paulo diz assim, mas, será que tudo me convém? Será que tudo nos convém? Porque, de fato, este discernimento que nasceu em nós, este senso de responsabilidade que começa a despontar no espírito humano, no degrau em que nos encontramos, de fato, ele nos possibilita fazer escolhas. Mas será, queridos amigos e irmãos, será que todas as escolhas que temos feito são as corretas? São as mais adequadas para o cristão em geral e para o espírita em particular? É preciso, portanto, que tenhamos coragem e sensibilidade para nos pôr diante do espelho e verificar se os meus atos condizem com a moral que eu professo, com a moral que sintoniza com o meu coração, com a minha alma. Não à toa, Emmanuel vai escrever uma mensagem que ele próprio intitula de A Escolha é Nossa, numa obra chamada de Livro de Respostas, psicografada, como sempre, pelas abençoadas mãos do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier. E então Emmanuel, numa mensagem curtíssima, mas que diz muito a cada uma de nossas almas, diz assim, pensamento é vida. Vida é criação. Porque todos nós pensamos a todo momento. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa reunião mediúnica, as pessoas que comigo labutavam, os mais experientes, diziam assim, não pense em nada, não pense em nada. E eu ficava, como até hoje, com um sentimento de culpa gigantesco, porque eu não conseguia não pensar em nada. Porque a gente nunca fica sem pensar em nada. Nós estamos a todo momento pensando, porque como diz o benfeitor Emmanuel, pensamento é vida, vida é criação. E a gente cria, diz ele, criação vem do desejo. O que é que eu desejo? O que eu desejo, eu penso. Verifiquemos, portanto, quais são os nossos pensamentos, que logo identificaremos quais são os nossos desejos, aqueles mais secretos, que nem mesmo as pessoas que caminham conosco, nem mesmo as pessoas que deitam na mesma cama para o repouso diário conosco, identifica e sabe. Somente os nossos corações e as nossas mentes sabem exatamente o que desejamos. É esse desejo
que faz e que leva nós ao processo de criação, porque ainda assim, diz Emmanuel, na continuação da mensagem, desejo é semente. Olha só o que o benfeitor está dizendo. Ele está dizendo que pensamento é vida, vida é criação. E que criação vem do desejo. Só que desejo é semente. Então, quando eu desejo, eu já lancei. Quando eu desejo, eu já lancei. Quando eu desejo o bem, quando eu desejo trabalho, quando eu desejo participar desse momento de reflexão com vocês, já foi lançada a semente da boa vontade. Quando a gente deseja o mal para o companheiro que comunga conosco, quando a gente, em equívoco, deseja que o outro sofra o mesmo que nós estamos a passar, nós já lançamos a semente, porque continua na mensagem o benfeitor Emmanuel. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Todo desejo que eu acalento na alma será uma semente. Semente jogada na terra fará com que nasça em breve um vegetal. Ainda que a terra que a gente esteja lançando sementes sejam terras falidas de nutrientes, ainda ali brotará a vida. Ainda que a gente jogue no pedregulho, ainda que não nasça os primeiros sinais de vida, serão sementes que nós estamos desperdiçando. É possível, portanto, necessário que pensemos, que criemos, que joguemos as sementes para que as árvores que a gente tem plantado possam dar fruto, porque diz Emmanuel, o fruto corresponde ao desejo que tu acalentas, porque toda semente produz. Toda e qualquer semente produz. Semente é pensamento. É preciso, portanto, então, estarmos atentos para o que a gente acalenta, porque o processo de escolha não começa no momento em que a gente vai fazer a escolha. É engano. O processo de escolha começa quando a gente acalenta desejos, quando a gente fomenta ideias. A experiência de escolher por A ou por B é somente a materialização. É o momento em que a gente vai colocar os nossos desejos em ação, em movimento. É por isso, então, que independente dos nossos desejos, Jesus vai nos encontrar na caminhada. Por quê? Porque a perfeição, porque a felicidade é uma determinação da vida, independente, queridos, das escolhas que temos feito, Jesus vai nos encontrar. E então muitos ao ouvir dirão, isso significa que podemos continuar a escolher o caminho dos equívocos, os caminhos duvidosos? Sim, continuaremos. Por quê? Porque nós mesmos seremos os responsáveis e nós mesmos seremos as vítimas dos caminhos que a gente escolhe. Porque quem escolhe caminho de dúvidas, colherá naturalmente os espinhos da escolha. E então, chegará um tempo em que os nossos equívocos farão mal a nós mesmos, porque Deus utiliza o método da saturação. Nós ficaremos em breve, muito em breve, nós estaremos entediados de fazer o mal. Então, neste momento, Deus vai permitindo que a gente se equivoque. Para quê? Para que a gente próprio perceba o quanto o caminho do erro faz mal a mim mesmo, faz mal a nós próprios. É o tédio de quem insiste em lutar contra o fluxo natural do rio, o fluxo natural da vida, o fluxo de amor, de felicidade, o fluxo divino. Neste momento, então, a gente encontra, sabe quem? Jesus. Porque, como ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. E como o seu amor por nós não depende do meu amor por ele, ele estará esperando por mim, ainda que eu não o conheça, ainda que eu não o reverencie. Porque Jesus, vamos confessar, se Jesus fosse esperar pelo nosso amor para nos amar, Jesus não amaria quase nada. O amor de Jesus é incondicional. Ele veio ao planeta oferecer-se como exemplo para nós outros, mas nos ama, porque como diz os benfeitores, chove hoje para o que faz o bem, chove hoje para o que se engana no equívoco, chove hoje também na cabeça daquele que prefere a inação e a inércia, chove para quem está trabalhando, chove para quem prefere o descanso. Jesus encontrará a todos nós. Se você, se eu, ainda não teve a felicidade de encontrar o Cristo, isso é só uma questão de tempo, porque o tempo é o instrumento de Deus, o tempo é a força de Deus em mim, é o advogado da verdade. Nenhum problema que tu enfrentes, que eu enfrentes, nenhuma dificuldade que a vida me coloca, que resista ao tempo, nem mesmo a morte resiste ao tempo, porque todos eles serão vencidos pelo transcorrer do tempo, que é a força de Deus, que vai nos encontrar em Jesus. E então, o Cristo chega até Jerusalém, segundo as tradições judaicas, segundo as tradições cristãs, ele chega para a sua última viagem a Jerusalém, na segunda-feira. Antes, pois, daquele momento, havia passado pela Samaria, onde o ódio dos samaritanos não houvera oferecido a ele nem mesmo uma noite de repouso em uma hospedaria das mais simples, o que fizera com que os discípulos, precisamente João e Tiago, perguntassem-lhe: queres, mestre, que peçamos a Deus que lancemos fogo sobre os samaritanos, assim como fez Elias aos adoradores de Baal no Monte Carmelo? E então o Cristo, no que vai marcar a sua última viagem a Jerusalém, dirá: o Filho do Homem não veio para destruir, mas para construir. E então rumaram, sem o descanso necessário para o corpo, refazimento das energias, aconselhamento com os invisíveis. Rumaram em direção a Jerusalém e foram recebidos como até hoje fazemos. Foram recebidos com hosanas, com festa, porque a gente adora uma festa, mas a semana passa. A semana passou e o ódio dos pigmeus que não entendiam Jesus, como até hoje muitos de nós que não entendem o Cristo, que lance as pedras pela incompreensão que carregamos na alma. A sexta-feira chegaria e com ela o martírio, o ensinamento final. Da quinta para a sexta, segundo as tradições, porque o dia pouco importa. Da quinta para a sexta, Jesus vai passar a noite quase que acordado entre Anás, Caifás e Pilatos, no julgamento, aliás, o único julgamento que condenou um justo, porque o único justo condenado no planeta Terra é o Mestre Jesus. Todos os outros, todos nós, temos as nossas culpas. E então Jesus pega no madeiro, que segundo a benfeitora Amélia Rodrigues, no capítulo 17 da obra Quando Voltar a Primavera, tinha aproximadamente 70 quilos. E então, queridos, qual é o peso da nossa cruz? Quantos quilos a gente precisa carregar na nossa via crucias, que não é estrada de sofrimento, mas de redenção e de libertação, porque a cruz não é o símbolo da derrota, a cruz é o símbolo da ascensão. Quando erguido ao madeiro, Jesus estava para além da craveira humana, para além das concepções passageiras e temporárias que a gente insiste em carregar na alma. 500 metros, queridos, era a distância
entre a porta judiciária, uma das 8 saídas da cidade de Jerusalém, até o monte onde seria erguido para que todos o vissem, derrotados para os homens transitórios e temporários, vencedor para o espírito imortal que somos todos nós, queremos ou não. 500 metros, fala Amélia Rodrigues, no capítulo da obra citada, o 17. 500 metros, a nos indicar que a caminhada não é tão longa assim. Basta que a gente pegue a nossa cruz, basta que a gente pegue o nosso instrumento de libertação e se proponha a caminhar para o lugar mais alto, independente dos apupos ou dos aplausos que vão nos acompanhar na estrada. Porque diz também a mentora que no o caminho estava abarrotado de gente, mas não eram os inimigos, porque estes acreditavam já ter realizado o seu trabalho. No caminho de 500 metros até o monte do martírio final, quem estavam? Os seus amigos, aqueles outros que haviam sido curados pelos Cristo, eram cegos que tinham voltado a ver, eram coxos que haviam voltado a caminhar, eram obsidiados que haviam recuperado o equilíbrio, porque assim é o trabalho do Cristo, assim é o trabalho dos cristãos até hoje, assim é o trabalho do NEAM, do Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Devolver a luz aos olhos que perderam. Mas não é a luz que pode enxergar as coisas transitórias. É a luz que enxerga as coisas verdadeiras. Porque tudo que a gente vê tem data certa para deixar de existir. Em tudo que a gente pega, muito brevemente, a gente não poderá mais apalpar. Não poderá mais tocar. A faixa vibratória que alimenta os nossos ouvidos em breve não repercutirá mais nos nossos dispositivos auditivos, porque estaremos em outra faixa vibratória da vida. No caminho, todos estes que haviam sido curados e recuperados em espírito e em corpo físico estavam no caminho. Mas nenhum teve coragem moral para defender o Cristo. Porque a legislação judaica previa, com a sanção dos romanos, que se somente uma pessoa levantasse para defender aquele que estava sendo injustiçado, todo o processo seria revisto. E ninguém, talvez nós mesmos que ali estivéssemos, teve coragem de levantar a voz. Porque nós outros, até hoje, há 2000 anos, a gente adora a verdade. A gente ama a verdade. Mas desde que esta não nos prejudique. É assim dentro da nossa casa, é assim dentro do nosso ambiente profissional. É assim no círculo de amizade que temos. A gente adora uma verdade, mas quando a gente começa a sentir o cheiro de que aquela verdade vai nos prejudicar, a gente começa a fazer asterístico na verdade. A gente começa a colocar senões. Todavia, porque a verdade é muito boa, desde que ela não nos ofenda. Então, gritar no meio daquela multidão para dizer, vocês estão prendendo um justo porque ele me curou, ainda não era possível para nós outros. Como até hoje ainda temos uma dificuldade imensa de defender o Cristo onde quer que estejamos. Como até hoje a gente, por vezes, ainda tem vergonha de ser cristão. Ainda se oculta de ser do bem, de ser da falange do amor que vai regenerar o planeta Terra, ainda que os nossos exemplos sejam miúdos perante o exemplo do Cristo, o que é natural. No meio da multidão, então, havia um homem, um judeu de origem grega, descendente da cidade de Cirene, uma
das 5 cidades do antigo reino da Cirenaica. Era Simão. Simão morava no campo, morava na zona rural, mas aquele dia havia ido à cidade para a compra natural de mantimentos. Já sabia da existência de Jesus. E com ele até simpatizava, mas não o conhecia. Quando deparou-se com aquela multidão e com o centurião cruel que o chicoteava para que a pena pudesse ser cumprida até o entardecer. Porque havia crúcias, fora seguido por volta de 11 horas da manhã. O mês de abril era quase que um forno em Israel. As anêmonas já não tinham vida e a paisagem era quase toda cinza. O calor era sufocante e o centurião tinha pressa, por isso chibateava o Cristo. Era preciso cumprir a sentença até às 5 da tarde, porque depois das 5, todas as famílias precisavam recolher-se. Era o sábado de adorar a Deus. A gente sempre reserva um dia para adorar a Deus, como se nos outros fosse possível eu desligar a tomada. Eu até desligo. O problema é a reconexão do modem. O problema é pegar o sinal novamente. Então o centurião, chibateava o Cristo, mas a humildade e o amor daquele homem. Porque o amor de Jesus modifica qualquer coração embrutecido. O olhar do Cristo para o centurião, não o olhar de advertência, este que a gente está acostumado a fazer quando encontra um irmão de caminhada a equivocar-se. A gente, por vezes, admoesta com o olhar e é mais forte do que palavras, antes que deferíssemos um golpe físico. Porque há olhares que ferem mais do que qualquer ato físico. Jesus olha para aquele centurião que só cumpria o seu papel profissional. Embora a gente precise estar muito alerta para os papéis que desempenhamos, ainda sob o peso da responsabilidade da profissão. Jesus olhou para aquele homem e não é possível fugir ao olhar de Jesus. Não é possível fugir ao amor do Cristo, porque ele arrebata. O amor do Cristo é veloz, é rápido, e ele apaixonou o centurião. Mas como fazer? Ele não podia, naquele momento, abandonar seu posto profissional. Ele não podia largar o chicote. Tinha uma família para alimentar. Ele então ordena aquele homem no meio da multidão, Simão, o cirineu. Ele procura um coração que pudesse ajudar. E então ordena ao cirineu, vai tu e ajuda o Cristo. O cirineu, que também já estivera cruzado o sinal com o Cristo, estava morrendo de vontade disso. Porque às vezes a gente está em casa, assistindo às palestras, às vezes a gente está sentado nas poltronas do Neil, e o que a gente quer mesmo é que o Cristo nos chame, que a gente levante e vá ao trabalho. O cirineu estava com uma vontade imensa de receber o convite, então não fora difícil para ele sair do meio da multidão, porque para ajudar o Cristo, por vezes e por muitas vezes, é necessário que a gente saia do meio da multidão. Não para se achar diferente, mas para fazer diferente. Porque se a gente fizer e for na mão que o mundo caminha, na mão que a maioria tem escolhido, a gente vai chocar-se com a dor e com a dificuldade. É preciso, diz os amigos espirituais, ir na contramão. O cirineu, então, tomou-se de coragem, recebendo a ordem do centurião, e apoiou Cristo.
o sirineu segurou o madeiro de 70 quilogramas por alguns segundos. A caminhada era curta, mas ele precisava ajudar Jesus. Qual é o esforço que temos feito para que as nossas escolhas sejam por ajudar o Cristo? Será que Jesus conseguiria carregar a cruz pelos 500 metros? Até mais. Por 5.000, se fosse o caso. Porque não fora ele mesmo que nos convidou a oferecer 2 léguas, se nos pedissem uma? O Cristo levaria aquela cruz, não por 500 metros, mas por 5 léguas, se fosse necessário. É por bondade e por amor a nós que ele oferece a oportunidade de trabalho. É por caridade que Jesus permite que nós, ínfimos seres ainda, apenas nascidos do processo de responsabilidade, que a gente o ajude a transportar a cruz de redenção da humanidade. E o sirineu, então, experimentou o doce prazer de ajudar o Cristo. Quem de nós tem coragem de experimentar o doce sabor de amar, sem ser amado, porque amor não é sentimento que recebo, é sentimento que dou. Essa coisa que a gente recebe é recompensa, isso não é amor. Se a quem tu entregas teu coração, se este alguém não te devota o mesmo cuidado e a atenção, o problema será dele. Ele é quem está perdendo ou ela a oportunidade de amar. Sejamos nós, pois, aquele que ama, aquele que escolhe pelo bem, porque agora que já sabemos discernir, agora que já passamos pela crise da responsabilidade de saber que os nossos atos, os nossos pensamentos repercutem em nós mesmos, porque não é possível colher maçãs quando tenho plantado bananas. Agora que já estamos no estágio da responsabilidade, é preciso ter a disposição de amar. Vivemos em busca, vivemos procurando o Cristo. Todos nós. Quem é o cristão e o espírita em particular que não está procurando Jesus? Estas todas pessoas que me ouvem, encarnadas e desencarnadas, quer estejam nesta sala ou quer estejam nas inúmeras outras salas, onde esta reflexão é retransmitida e transmitida, todas elas têm uma saudade imensa de Jesus. O que nos faz conectar o Instagram, o Facebook, o YouTube, quando as nossas portas nossos templos religiosos não podem ser abertos, é a saudade que temos de Jesus. E todos nós procuramos Jesus, mas quem de nós está disposto a ser o sirineu ou a sirineia? Porque há muitos que procuram o Cristo, mas poucos querem ser um sirineu de alguém. Poucos se permitem ser sirineia de alguém. Quem poderá se dizer sirineu de alguém? É o convite que o Núcleo Espírita Aristides Monteiro vem fazer a nós outros, a nós todos. Sede tu, pois, o sirineu ou a sirineia de alguém. Será que alguém hoje já te identifica como benfeitor? Não sei. Não sei se nós já temos condições disso. O fato é que o sirineu, o Simão, acompanhou aquela trajetória do Cristo até o final. E se permitiu permanecer até que quase ninguém estivesse a acompanhar o final e o desfecho daquele drama de redenção da humanidade. O tilintar do martelo no prego que afixou as mãos do Cristo até hoje repercute em nossas almas. É o tilintar da vergonha que nos lembra: é preciso ajudar o Cristo a reconstruir
É preciso ajudar o Cristo a reedificar, a edificar um mundo novo, um mundo melhor, um mundo de regeneração. E então ele percebeu que algumas mulheres permaneciam ali até o final. E permaneceram ao lado do Cristo por muito tempo. 3 dias após, algumas delas foram até o sepulcro. Mas elas não foram em busca de um corpo sem vida. Diz Joana de Ângeles que quando a gente tiver medo, pensa nas mulheres que foram 3 dias após visitar o sepulcro do Mestre. Sabe qual era o medo que elas carregavam? Era o de encontrar Jesus no sepulcro, porque Jesus é vida e vida é criação. Jesus é vida, Jesus é amor, ele não podia estar ali. Ele está conosco e ele não voltará, porque nunca foi. Porque só volta, sentença de lógica, só volta quem um dia partiu. Jesus está no teu lar, Jesus está no meu. Jesus, basta que nos permitamos, está em nossos corações. Talvez com a mesma cruz, que é a cruz da dificuldade da humanidade, esperando que nós outros façamos uma escolha. Há de carregá-la por alguns segundos. Há de suportá-la por alguns segundos. É o convite do Cristo, é a reflexão que nos é sugerida. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Que aqueça os corações destes bravos trabalhadores do NEAM e dos trabalhadores daquelas outras casas espíritas e templos religiosos que nos acompanham neste momento ou que nos acompanhará em tempo futuro. Que aqueça os corações de vocês para que a gente mantenha o trabalho e a luz do amor acesa. Independente se a gente pode abrir porta de templo, porque o templo não depende das paredes, mas sim do meu coração e das nossas mentes, dos nossos corações. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Nean. Muito obrigado, Jesus. Nossa, realmente esse momento passa tão rápido, nós ficamos assim inebriados, né, com a sua explanação. Tão importante. Te agradecemos imensamente, o NEAM, todos que fazem o NEAM, todos do segmento espírita. Agradecemos. Sinta-se abraçado virtualmente. Agradecemos à Federação Espírita Pernambucana por você estar conosco. Que possamos repetir em outras ocasiões. Sinta-se realmente abraçados por todos nós e agradecidos por tudo que nos passou. Eu gostaria de convidá-lo a fazer a prece de encerramento. Logo em seguida, farei alguns comunicados da casa e daremos por encerrado essa sua primeira parte. Por favor, faça a nossa prece. Querido amigo Jesus, se no início das nossas reflexões te pedíamos orientação, se no início te pedíamos proteção, agora é o momento, Jesus, de te pedir, de te dizer obrigado. Obrigado porque fortaleceu as nossas mentes e os nossos corações para sintonizar contigo. Não desiste de nós, Jesus. Ainda quando a gente opta pelo caminho do equívoco, Jesus não desiste de nós. Faz de nós desprovidos de amor, faz de nós teu emissário do bem, da fraternidade e da paz. Fortalece a cada um, Jesus, encarnados e desencarnados, para que a gente não abandone os teus caminhos e que possa, conosco, levar outros irmãos da caminhada. Muita paz para todos. Assim seja. Muito obrigada. De coração, mais uma vez, te agradecemos. Eu gostaria de lembrar a vocês
que todas as palestras estarão gravadas. Quem não está tendo oportunidade de acompanhar tudo hoje, mas vão poder ver, rever, né, assistir por todos os detalhes, refletir mais e mais, porque é sempre bom informação e aprendizado. Lembrando também que nossas palestras estão sendo realizadas todas terças, quartas e quintas, às 20 horas. O NEAM presencialmente está apenas atuando com a campanha do quilo aos domingos, às 7h30. Quem puder participar, que não faça, né, parte do grupo de risco, temos todo o aparato para que tenham a assistência e que colaborem conosco nesse ato de caridade tão importante para nós. Lembrando também que quartas e sextas nós estamos abertos lá para receber as doações no horário de 14h30 até às 16h. Que vocês, por favor, quem puder comparecer presencialmente, doar tanto formas de material, financeira, para a sustentação da casa e das cestas básicas das pessoas que estão cadastradas, que o NEAM também ajuda. Que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, nós precisamos da inscrição de vocês, que continue conosco dentro do Instagram, no Telegram, o WhatsApp, nós estamos com os trabalhos virtuais, o NEAM não parou, damos a assistência espiritual, procurem as informações através desse meio de internet. Então, nós agradecemos, por enquanto, a presença de todos, peço mais uma vez, continue conosco, retornaremos já já com a nossa outra parte. Muito obrigada, Wilson, que a paz esteja com todos, com você, sinta-se abraçado mais uma vez, e todos fiquem com Deus. Muito obrigada.